quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa atividade dessa semana, tá? Em português eu preparei um texto, preparei uma tirinha de um texto para vocês lerem e interpretarem, tá? Uma tirinha bem legal da Turma da Mônica. E também na outra página tem uns exercícios de ortografia para vocês verem as palavras que é com X ou com CH, tá bom? Prestem muita atenção nisso, que eu sei que vocês já sabem. E também algumas frases para vocês completarem, tá? E a separação de sílabas, que vocês também já sabem, e também palavras com U ou com L. Então, prestem bastante atenção aí, tá bom? E na outra página, nós vamos aprender também um pouquinho de gramática sobre o que vocês já viram no terceiro ano, sobre verbo. Então, o que é verbo? Vou relembrar para vocês de novo o que é verbo. O verbo, ele é uma ação que indica a palavra, indica o que a pessoa faz, ou um objeto, ou um animal faz, tá bom? Então, a ação, ela é mais importante que a oração. A oração é o que vem antes ou depois do verbo, tá? É tudo que um verbo, ele complementa uma frase. Então, toda frase, ela tem um verbo. Alguns exemplos de verbo comprar, fazer, rir, sorrir. Então, sempre os verbos terminam em ar, e ir. Vocês já conjugaram para mim no terceiro ano, o verbo no indicativo, a conjugação, que é o presente, que é o pretérito do passado, o pretérito do futuro, tá bom? Então isso tudo vocês já viram, mas na próxima semana nós vamos dar continuidade nessa conjugação desses verbos. Nessa primeira semana, nessas atividades, vamos só passar algumas frases para vocês relembrarem o que é verbo, para vocês verem o que encaixa, em que passado, em que tempo o verbo encaixa, tá bom? Então, eu deixei uma explicação também bem pequenininha na folha, o que é o presente do indicativo, para vocês completarem as frases, tá? Completarem não, trocarem só alguns verbos também. Circular o que é verbo, tá? Algumas palavras que são verbo. Então, uma página só de verbo para vocês lembrarem, pegar a prática novamente, tá? Que mais pra frente já vamos conjugar os verbos, tá? Então, é isso, basicamente, em português. E em matemática, como a gente já estava adiantado nas nossas matérias e já revisamos bastante o primeiro bimestre, então eu deixei só uma página para você, com uns probleminhas para vocês já lembrarem. Alguns problemas de adição e subtração e também um arma efetue de todas as operações, tá bom? Então, matemática não tem nenhum mistério hoje, tá? E em ciências, nós também vamos relembrar alguns exercícios sobre os seres vivos e a alimentação desses seres vivos. Então, para ajudar nas respostas de vocês, nas atividades, vocês podem abrir o livro na página 266 e pode olhar até a página 271, tá? Para vocês irem respondendo, pode olhar. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, pode sim olhar, mas faz um esforcinho para fazer da mente de vocês e responderem com a resposta de vocês de acordo com o que vocês aprenderam na semana passada, tá bom? E também tem algumas perguntinhas, por que os animais eles se alimentam, por que a alimentação é importante para nós, seres vivos também? Para a gente ter sempre energia, para a gente manter as nossas funções, para os animais manterem as funções dele também, que é a caça. Então ele tem que se alimentar para ter energia, para sobreviver, porque sem comida ele vai morrer, né? Como todos os seres vivos, menos as plantas, que elas mesmas produzem o alimento delas, mas de acordo com o que a natureza mesmo oferece, a fotossíntese, a luz do sol, a água. Então, isso tudo a planta sobrevive, mas os animais, ele precisa de outros seres vivos para se alimentar, tá bom? E como eu disse também, há diversas espécies de animais na natureza e também vivem em diferentes ambientes naturais. E também os seus hábitos alimentares, eles mudam. Então, tem os herbívoros. Os herbívoros, eles têm uma dentição diferente. Os carnívoros também têm outra dentição. E tem os onívoros, que se alimentam tanto de plantas e tanto de animais. E os detritívoros, que se alimentam dos restos desses animais. Quando algum ser vivo está se decompondo.
Então, os detritivos são isso. Então, são várias espécies, vários hábitos alimentares que esses animais têm. E são várias espécies também. E também, até a página 271, está escrito o que você faz para preservar esse meio ambiente desses animais. Para não prejudicar eles, as florestas também, eles precisam do seu lar para morar, que eles moram lá. Que eles são animais selvagens, tá bom? Então, o que você faz para melhorar, para preservar essa natureza, esse meio ambiente, tá bom? Respondam aí para mim, isso em ciências, tá? Já em geografia também nós vamos relembrar sobre os aspectos físicos que nós aprendemos, sobre relevo, planalto, planície, montanhas, cordilheiras, tá bom? Então, lá na página 337 até a página 340, tem algumas coisas para vocês olharem também e responderem essas questões aí, tá? Eu coloquei uma questão de marca X, tá? Para vocês verem a opção que está incorreta, preste bem atenção, tá? Então, vocês têm que relembrar, fazer essa leitura para responderem certinho, tá? O que é planalto, o que são planícies, tá bom? O relevo também, a erosão, o que é? Chamamos esse fenômeno de... Por que chamamos esse fenômeno de erosão? Que são as formas de relevos que são modificadas pela natureza, de acordo com as águas e com os ventos, tá? Então, isso é erosão. E também fala um pouco nessa página 339 sobre dessas derrubadas de árvores sem necessidade, deixando também o solo exposto às águas, os ventos. Então fica essa derrubada que os seres humanos fazem, esse desmatamento, causam muito deslizamento de terra, bloqueando as vias também que tem em volta dessas florestas, dessa natureza, tá bom? Então são várias causas que atrapalham, que é uma coisa sem necessidade, tá? Então façam a leitura aí com muita calma, que essas são as atividades facinhas em geografia para vocês, tá? E já em história, como também nós revisamos muito em história, então eu já vou dar continuidade falando sobre o período regencial, tá bom? E vamos falar de cada trina, cada regência trina que teve durante esse período regencial, tá bom? Pra gente dar início à nossa matéria. Então, em cada aula eu vou falar sobre uma regência que teve em vários períodos desse período regencial. A primeira foi a regência trina provisória. Eu vou explicar já já o que é. E na próxima aula nós vamos falar sobre a regência trina permanente. E na próxima, a regência una de Feijó. E na próxima, regência una de Araújo de Lima. Tá bom? Então, cada aula nós vamos falar sobre essas regências, sobre o período regencial. Mas primeiro, o que foi o período regencial? Então, eu preparei um texto também que eu deixei na atividade para vocês poderem responder também, tá? Então, na história do Brasil, chamado período regencial, ele foi um intervalo de 9 anos do fim do Primeiro Império. Como eu já tinha falado sobre o Primeiro Império, como é que foi? Que foi comandado por Dom Pedro I. E o Primeiro Império, ele teve o fim dia 7 de abril de 1831, como eu já tinha falado também, quando Dom Pedro ele abdicou o trono, que foi a oposição do imperador, que eu também já falei em outra aula. Ele abdicou o trono em favor do seu filho com 7 anos de idade, que deixou esse trono para ele. E como sucessor, essa era ainda uma criança. Então, como uma criança vai administrar o império? Não tem como, né, gente? Então, a Constituição de 1824, em seu capítulo 5, ela ordenava que o comando do império ele fosse delegado a uma regência até que a maioridade fosse completada. Então, ou seja, o filho de Dom Pedro I, ele não poderia, ir no comando do império com 7 anos de idade. Então, quando ele fosse maior, com 18 anos, ele poderia, sim, entrar nesse comando, ser imperador mesmo. Então, como eu havia dito no início, foi um período de 9 anos, porque 7 mais 9 dá 18 anos. Então, o período regencial foi isso. Então, foi uma regência trina provisória. Então, foi uma regência provisória desse império.
Então, a Constituição de 1824, ela também previa que, caso o imperador não fosse maior de idade, a regência deveria ser ocupada por um parente mais próximo e, claro, maior de idade. Então, esse parente mais próximo, o filho de Dom Pedro, que foi Dom Pedro II, ele ocupou esse lugar durante 9 anos, até ele completar maioridade. E, caso contrário, deveria ser formada por uma regência provisória, como eu falei, constituída por ministros e conselheiros do Estado, que foi constituída essa regência trina provisória. E como não havia um parente mais próximo de Pedro II, essa regência trina provisória ela foi ocupada por Nicolau Pereira, José Joaquim e Francisco Lima, e durou apenas 2 meses, e foram os regentes provisórios que cuidaram da parte formal da abdicação de Dom Pedro I. Então, esses 3 caras, eles cuidaram desse período da regência trina provisória, tá bom? Então, eu deixei tudo que eu falei também, deixei esse texto para vocês lerem e responderem as questões que eu deixei aí também, tá? A atividade não está difícil, tá bom? Em história, façam com muita atenção, tá? Essas atividades. Então, é isso, tá bom? Continue com essa dedicação que vocês têm. E não fiquem preocupados, que já nós vamos para a escola e vamos revisar isso tudinho, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus.